Olá pessoal, vamos dar início então à solução dos exercícios de revisão de cinemática. O primeiro dos exercícios, ele nos diz que uma partícula com um movimento ao longo de uma linha reta, portanto um movimento retilíneo, é desenvolvido de tal maneira que a posição do objeto em relação ao observador inercial é dado em qualquer instante de tempo pela equação x igual a menos 40 mais 30t mais t ao quadrado. E é solicitado o cálculo da velocidade média entre os instantes 10 e 60 segundos, a velocidade no instante 10 segundos e a velocidade no instante 60. O movimento é tal que a posição do objeto em relação ao observador inercial é dada por menos 40, menos 30t e mais t ao quadrado. Se nós compararmos esta equação com a equação geral do movimento retilíneo uniformemente variado, nós vemos que menos 40 corresponde à posição inicial do objeto, menos 30 a velocidade inicial e a aceleração do objeto é igual a 2, já que a metade da aceleração aparece aqui como mais 1. Para calcular a posição do objeto no instante 10 segundos, basta substituir por 10 segundos, por 10, o valor de t na equação acima. Então, nós temos aqui menos 40, menos 30 vezes 10 segundos e mais 10 ao quadrado. Portanto, a posição do objeto em 10 segundos é dada por menos 40 menos 300 mais 100. Ou ainda, posição do objeto quando o cronômetro marca 10 segundos é igual a menos 240 metros. Portanto, o objeto está situado a 240 metros de distância do observador inercial, para o lado oposto ao que ele definiu como positivo. Já a posição do mesmo objeto quando o cronômetro marca 60 segundos é dada por menos 40 menos 30 vezes 60 mais 60 elevado ao quadrado. Então, a posição para 60 segundos é dada por menos 40 menos 1800 mais 3600. Ou seja, a posição é de 1760 metros para o lado considerado positivo pelo observador. Então, x de 60 segundos é igual a 1760 metros para o lado considerado como positivo. No intervalo, então, entre 10 e 60 segundos, o deslocamento do objeto foi de x de 60 segundos menos x de 10 segundos. Logo, 1760 menos 240 metros. Isso significa que o deslocamento do objeto foi de 2.000 metros, ou seja, 2 quilômetros em 60 segundos. Portanto, a velocidade média desenvolvida pelo objeto neste intervalo. Logo, a velocidade média desenvolvida
neste movimento no intervalo entre 10 segundos e 60 segundos é obtida dividindo 2.000 metros, que foi o deslocamento ocorrido entre 10 e 60 segundos, pelo intervalo correspondente, que é 60 menos 10. Nós temos então 2.000 dividido por 50, o que é o mesmo que 200, né, dividido por 5, que é igual a 40 metros por segundo. Então, a primeira resposta é 40 metros por segundo. Já para calcular a velocidade instantânea, nós devemos usar a relação entre velocidade do objeto em qualquer instante de tempo igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. A partir dessa equação e com os dados fornecidos lá no enunciado, a gente pode calcular a velocidade para 10 e para 60 segundos. Lembrando que, de acordo com o enunciado, a velocidade inicial do movimento é de menos 30 metros por segundo e a aceleração do movimento é de mais 2 metros por segundo ao quadrado. Então, com esses dados, podemos calcular a velocidade para 10 segundos, que vai ser igual a menos 30 mais 2 vezes 10, portanto, menos 30 mais 20, ou ainda, velocidade para 10 segundos é igual a menos 10 metros por segundo. Já a velocidade para 60 segundos é dada por menos 30 mais 2 vezes 60, menos 30 mais 120, portanto, a velocidade em 60 segundos é dada por mais 90 metros por segundo. Notamos então que a resposta correta para essa primeira questão é assinalada aqui: 40 metros por segundo de velocidade média, menos 10 metros por segundo de velocidade em 10 segundos e mais 90 metros por segundo a velocidade em 60 segundos. O segundo exercício da nossa lista de revisão, ele fala de um objeto que é lançado verticalmente para cima, portanto, identificamos aí um movimento tipo de queda livre, sendo que o objeto é lançado a partir de uma altura de 4 metros em relação ao solo, com uma velocidade de 20 metros por segundo. O objeto sobe até atingir a altura máxima de sua trajetória, a altura h, depois ele cai até atingir o solo. É solicitado a altura máxima alcançada pelo objeto na trajetória, medida em relação ao solo, o tempo de voo do projétil e a velocidade do objeto imediatamente antes de colidir com o solo. No exercício de número 2, nós temos um movimento de queda livre, portanto, as equações que podemos usar são y igual a y0 mais v0yt menos gravidade sobre 2 vezes t ao quadrado, velocidade y do objeto igual a velocidade inicial menos gravidade vezes o tempo, e a equação de Torricelli, que relaciona a velocidade inicial, aceleração e posição do objeto. Os dados do problema nos dizem que a velocidade inicial do projétil é de 20 metros por segundo, apontando para cima, para o lado positivo da trajetória,
e que a altura do objeto inicial, né, portanto, y0 é igual a 4 metros. Para calcular a altura máxima atingida pelo objeto na trajetória, nós precisamos lembrar que essa altura máxima corresponde ao ponto em que o objeto atinge a velocidade zero, que é o ponto mais alto de sua trajetória. E vice-versa, o objeto atinge a velocidade zero após o lançamento quando ele chega no ponto mais alto de sua trajetória. Nós podemos obter essa resposta diretamente a partir da equação de Torricelli. Por quê? A pergunta que se faz é: quando o objeto atingir a velocidade zero, então, quando o objeto atingir a velocidade zero, ele que partiu com uma velocidade de 20 metros por segundo, sendo puxado para baixo pela Terra, e a gente está usando 10 metros por segundo ao quadrado como aceleração gravitacional terrestre, o objeto atinge a altura máxima de sua trajetória, sendo que a altura de partida dele foi de 4 metros. Com isso, o h é a nossa única incógnita e nós podemos resolver aí a equação mudando esse termo de lado na igualdade, né? Então fica aqui mais 20h menos 4, isso é igual a 20 ao quadrado, esse 20 passa para o outro lado dividindo, então h menos 4 igual a 20 ao quadrado dividido por 20, podemos simplificar, logo h é igual a 20 mais 4, portanto a altura máxima na trajetória será de 24 metros. Então essa é a primeira resposta que a gente tem. A segunda pergunta que é feita é o tempo de voo do objeto e a terceira a velocidade do objeto imediatamente antes de atingir o solo. Para calcular o tempo de voo, eu vou utilizar a equação que relaciona a posição do objeto em qualquer instante de tempo. Então, y de t igual posição inicial 4, velocidade inicial do movimento 20 e aceleração do movimento menos 10 dividido por 2, então temos aqui menos 5t ao quadrado. O que o tempo de voo representa é o tempo que o objeto demora para atingir a posição zero. Então, 4 mais 20t menos 5t ao quadrado. Para facilitar um pouco mais a solução, nós podemos inverter aí os sinais, né, dessa equação. Então, 5t ao quadrado menos 20t menos 4 igual a zero. Nós temos, portanto, uma equação do segundo grau para resolver. Lembrando que aqui estamos calculando o tempo de voo do movimento. Identificando os termos de uma equação do segundo grau, termo que multiplica o quadrado do tempo, o termo linear e o termo chamado independente, usando então aí a solução de Bhaskara, né? Tempo de voo vai ser igual a menos b, portanto menos 20, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, 20 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, que é igual a menos 4. Tudo isso dividido por 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 5. Temos então que o tempo de voo vai ser igual a 20, mais ou menos raiz de 400, menos vezes menos, mais 4 vezes 5, 20, e 20 vezes 4, 80. Então temos aí que o tempo de voo vai ser igual a 20 mais ou menos raiz de 480 dividido por 10. A raiz de 480 é um número
aproximadamente 21,9. Então, temos que o tempo de voo é igual a 20 mais ou menos 21,9 dividido por 10. Como sabemos que não existe um valor negativo para o tempo, nós vamos desprezar aí a solução com o termo negativo. Tempo de voo, portanto, fica igual a 41,9 dividido por 10. 41,9 dividido por 10, o que significa um tempo de voo de aproximadamente 4,2 segundos. Tendo tempo de voo, nós podemos agora calcular a velocidade do objeto imediatamente antes de atingir o solo. Lembrando que a velocidade do objeto pode ser calculada a partir da velocidade inicial, da gravidade e do tempo. Neste caso, a velocidade final do movimento é igual à velocidade inicial, que foi de 20 metros por segundo, menos 10 da gravidade, vezes 4,2 segundos, que é o tempo de voo. Portanto, 20 menos 42, logo a velocidade final do movimento, imediatamente antes de colidir com o solo, vai ser igual a menos 22 metros por segundo. O terceiro exercício da lista, ele fala sobre um projétil que é lançado com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo, formando um ângulo de 45 graus com o eixo X, com a superfície horizontal. O objeto é lançado a partir das coordenadas 0 e 2 metros, ou seja, nível do solo é a 2 metros de posição 0 no eixo X e a 2 metros de altura em relação ao solo, sendo que o observador é inercial, como sempre, ele fica na posição 0, 0. É solicitada a altura máxima que o projétil atinge em relação ao solo, o alcance desse projétil e o tempo de voo. Então, a questão número 2 da nossa lista de revisão trata de um movimento em duas dimensões com velocidade de lançamento de 30 metros por segundo de módulo, formando um ângulo de 45 graus em relação ao eixo X. O objeto é lançado da posição 0 em X e da posição 2 metros em Y. Portanto, as equações que descrevem este movimento são x de t igual a x0 mais velocidade vezes o cosseno do ângulo de 45 graus, velocidade inicial em x, vezes o tempo. Y, em qualquer instante, igual a y0, 2 metros, mais velocidade vezes o seno do ângulo de lançamento, vezes o tempo, menos gravidade sobre 2, vezes tempo ao quadrado. Já a velocidade y do objeto é igual à velocidade inicial, v0y, que é 30 vezes o seno de 45 graus, menos gravidade vezes o tempo. Temos ainda a equação de Torricelli, que relaciona a velocidade em y ao quadrado, velocidade inicial no eixo y, 30 seno de 45 graus ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração vezes posição menos posição inicial, que é de 2 metros.
com essas equações, e lembrando que o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Com estas equações e com essas informações, nós podemos responder a todas as perguntas que foram feitas no problema. Para calcular a altura máxima atingida pelo objeto em relação ao solo, eu vou usar a equação de Torricelli, já que essa altura máxima corresponde ao ponto em que a velocidade y é igual a zero. Portanto, o h é o ponto em que o objeto para de subir, né, atingindo aí zero de velocidade em y. Logo, quando essa velocidade y for zero, nós temos aqui 30 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, menos 20, posição do objeto vai ser a altura máxima, menos 2. Ou seja, nós temos que 20 vezes h menos 2 é igual a 15 ao quadrado vezes 2. Já que a gente pode simplificar aqui, 30 dividido por 2 dá 15, e raiz de 2 ao quadrado, 2. Temos então que h vai ser igual a 15 ao quadrado vezes 2, dividido por 20, mais 2. Aqui nós podemos simplificar, 10. Então, nós temos aqui que a altura vai ser igual a 225 dividido por 10 mais 2. Portanto, a altura máxima da trajetória vai ser igual a 24,5 metros. Portanto, o objeto vai subir de 2 metros até 24,5 metros antes de começar a cair. Eu posso calcular na sequência, utilizando sempre essas equações, o tempo de voo do projétil e o alcance. Para calcular o tempo de voo, eu vou utilizar a equação que me dá a posição do objeto em relação ao tempo. Portanto, y de t igual a 2 mais 30 vezes raiz de 2 sobre 2 vezes o tempo, 5t ao quadrado. Quando o objeto atingir o solo, ou seja, quando o objeto atingir a posição zero, ele terá finalizado o voo e terá, portanto, aí tempo igual ao tempo de voo. Então, aqui menos 5tv ao quadrado. Vou inverter os sinais da equação, então aqui 5 tempo de voo ao quadrado, menos 15 raiz de 2 tempo de voo, menos 2 igual a zero. É uma equação do segundo grau, onde nós temos aqui A, B e C como termos. O tempo de voo, então, será dado por menos B, então 15 raiz de 2, mais ou menos raiz de b ao quadrado, 15 raiz de 2 ao quadrado, menos 4 vezes 5 vezes menos 2. Raiz disso tudo isso dividido por 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 5. Tempo de voo, então, o tempo de voo, então, vai ser dado por 15 raiz de 2, mais ou menos 15 ao quadrado, 225. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Menos com menos dá mais. 4 vezes 5, 20, vezes 2, 40. E 2 vezes 5 é igual a 10. Portanto, nós temos aqui 15 raiz de 2, mais ou menos raiz de 490.
dividido por 10. Portanto, o tempo de voo vai ser igual a 15 raiz de 2 é aproximadamente 21,2. Raiz de 490 é aproximadamente 22,1. Tudo isso dividido por 10. A solução negativa é aproximadamente 0, um valor ligeiramente negativo que não nos interessa, então só nos interessa a solução positiva, que é de 43,5. 43,5 dividido por 10, que é aproximadamente 4,4 segundos. Usando então o 4,4 segundos para tempo de voo, nós podemos calcular o alcance. Lembrando que o alcance nada mais é que a posição x do objeto calculado para o tempo de voo. Portanto, o alcance vai ser igual a velocidade inicial, 30, vezes o cosseno do ângulo de lançamento, vezes o tempo de voo, 4,4. Temos, portanto, um alcance de aproximadamente 93,3 metros. O exercício número 4 da lista mostra um objeto que é lançado com uma velocidade de módulo 30 metros por segundo, formando um ângulo θ de 60 graus com a horizontal. O objeto é lançado a partir de uma altura de 3 metros em relação ao solo e é solicitado o cálculo da altura máxima da trajetória, medida em relação ao solo, e do alcance do projétil. Portanto, os dados aí do exercício número 4 da nossa lista de revisão são os seguintes: velocidade inicial, módulo 30 metros por segundo, ângulo de lançamento 60 graus, posição x0 de lançamento 0 metros, posição y0 de lançamento 3 metros. Com esses dados, nós podemos dizer que a posição do objeto em relação ao tempo no eixo x é igual à posição inicial, que é 0, mais a velocidade vezes o cosseno do ângulo de 60 graus, vezes o tempo. No eixo y, coordenada inicial é 3 metros, velocidade inicial 30 vezes o seno do ângulo de lançamento, vezes o tempo, menos gravidade dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Já a velocidade em y é dada por velocidade inicial em y, 30 seno de 60 graus, menos gravidade vezes o tempo. E temos ainda a equação de Torricelli, que relaciona Vy ao quadrado, V0y ao quadrado, 2 vezes a aceleração gravitacional, posição coordenada y menos coordenada y inicial. Temos então as 4 equações que podem nos responder a todas as perguntas que nós queremos obter respostas. Lembrando que o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 dividido por 2, ao passo que o cosseno do mesmo ângulo é igual a 1/2. Com esses valores, nós passamos então a buscar as respostas solicitadas no problema.
A altura máxima alcançada pelo objeto na trajetória pode ser obtida, como anteriormente, diretamente da equação de Torricelli, lembrando que a altura máxima corresponde ao ponto em que a velocidade do objeto, velocidade y, né, a componente y da velocidade, vai a zero. Então, a altura máxima corresponde a VY0 metros por segundo e VY 0 metros por segundo assinala que o objeto atingiu o ponto máximo da sua trajetória, em termos de altura. Usando isso, nós temos que 0 ao quadrado é igual a 30 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado menos 20 vezes h menos 3. Logo, 20 vezes h menos 3, entre parênteses, é igual a 15 ao quadrado vezes 3. Ou ainda, h é igual a 15 ao quadrado vezes 3, dividido por 20 mais 3. Lembrando que 15 ao quadrado é o mesmo que 15 vezes 15, vezes 3, dividido por 20 mais 3. Nós podemos simplificar aqui 20 e 15, lembrando que 15 é igual a 3 vezes 5 e 20 igual a 4 vezes 5. Então, nós temos aqui que a altura máxima é igual a 9 vezes 15 dividido por 4, mais, portanto, uma altura de aproximadamente 36,8 metros é a altura máxima alcançada pelo objeto na sua trajetória. Para calcular o alcance, é necessário calcular o tempo de voo. O tempo de voo, nesse caso, deve ser calculado. O tempo de voo, nesse caso, deve ser calculado a partir aí da equação que dá a posição do objeto em relação ao tempo. Portanto, o tempo de voo pode ser calculado a partir de posição y igual a 3 mais 3 vezes o seno de 60 graus, que é igual a raiz de 30, né, vezes usando então a equação que nos dá a posição y do objeto em relação ao tempo, nós temos que y é igual a 3 mais 30 vezes o seno de 60 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2, vezes o tempo, menos 5 vezes o tempo ao quadrado. O tempo de voo corresponde ao instante de tempo em que a posição y vai a zero. Então, 0 igual a 3 mais 15 raiz de 3 tempo de voo, menos 5 tempo de voo ao quadrado. Precisamos inverter essa equação. Então, 5 tempo de voo ao quadrado, menos 15 raiz de 3 tempo de voo, menos 3 igual a zero. Novamente, temos uma equação do segundo grau, que deve ser resolvida considerando aqui A, B e C. Temos, portanto, que o tempo de voo vai ser igual a menos B, 15 raiz de 3, mais ou menos raiz de B ao quadrado, 15 ao quadrado vezes 3, menos 4 vezes A, 5 vezes C, que é o menos 3. Dividido por 2 vezes A, 2 vezes 5. Temos aqui então que o tempo de voo é igual a 15 raiz de 3 mais ou menos
raiz de 15 ao quadrado vezes 3 mais 60 dividido por 10. Ou ainda que o tempo de voo é igual a 15 raiz de 3 mais ou menos raiz de 735 dividido por 10 é dado por aproximadamente 5,3 segundos. Usando este valor para tempo de voo, nós podemos calcular o alcance. O alcance nada mais é que a coordenada x calculada no tempo de voo. Neste caso, então, nós temos que a coordenada x no tempo de voo é igual a 30 vezes o cosseno de 60 graus, que é meio, vezes o tempo de voo, que é de 5,3. Portanto, 15 vezes 5,3, o alcance do movimento é de aproximadamente 79,7 metros. O último exercício da lista de revisão, ele trata também de um movimento de um projétil, só que agora o objeto é lançado com uma velocidade paralela ao eixo x. Então ele vai sair desse ponto, descrever uma trajetória como essa aqui, caindo, se deslocando para frente, e vai cair a uma distância em relação ao ponto de lançamento, que é o alcance desse movimento. O lançamento do objeto é feito com uma velocidade de 60 metros por segundo, a uma altura de 20 metros em relação ao solo, e é solicitado pelo exercício que seja calculado o tempo de voo e o alcance do projétil. Os dados, então, do exercício número 5 são tais que o ângulo de lançamento em relação ao eixo x é de 0 graus, a velocidade de 60 metros por segundo ela é, portanto, paralela ao eixo x. Não temos, então, componente y na velocidade, e a posição do objeto é tal que a coordenada x dele é igual a 0, mais a coordenada y inicial dele é igual a 20 metros. Com estes dados, as equações do movimento ficam assim: posição x é igual a posição inicial 0 mais velocidade inicial 60 vezes o tempo. Em y nós temos posição inicial 20, velocidade inicial em y 0, aceleração 10 dividido por 2, 5, tempo ao quadrado. Já a velocidade y é igual à velocidade inicial, que é 0, menos gravidade vezes o tempo. E ainda temos a equação de Torricelli, que relaciona a velocidade em y com velocidade inicial, que é 0, com 2 vezes a aceleração gravitacional, posição menos posição inicial, que é de 20 metros. Com estas equações, nós podemos calcular então o tempo de voo e o alcance do projétil. Para calcular o tempo de voo, basta usar a equação de Torricelli, sabendo que o tempo de voo corresponde à altura zero. Para calcular o tempo de voo, podemos utilizar então a equação que nos dá a posição do objeto em relação ao tempo, já que a posição coordenada y no tempo de voo é igual a zero. Logo, então, quando y for igual a zero, nós temos que 20 menos 5 tempo de voo ao quadrado. Logo, 5 vezes o tempo de voo ao quadrado é igual a 20. Temos então que o tempo de voo vai ser igual a raiz de 20 dividido por 5, que é igual a 2 segundos. Então, o tempo de voo desse movimento é de 2 segundos. Com este resultado, nós podemos calcular o alcance. O alcance nada mais é
que é a posição x do objeto calculada no tempo de voo. Neste caso, o alcance será igual a 60 vezes o tempo de voo, que é de 2 segundos. Portanto, temos um alcance de 120 metros em relação ao ponto de lançamento na horizontal deste objeto.